Algumas pessoas olham para os outros de cima, mas esquecem que o mundo gira. Ela achou que estava no controle. Linda, elegante, desejada. Mas esqueceu de olhar nos olhos de quem servia o café. Porque é fácil amar quando há luxo. Difícil é amar quando tudo desaparece. E naquele silêncio entre uma ordem ríspida e um sorriso falso, ela mostrou quem era de verdade. O que ela não sabia é que a empregada que ela desprezou era justamente a mulher que poderia mudar seu destino. A chuva caía fina sobre o concreto silencioso da cidade alta. Do lado de fora, o prédio de vidro refletia poder. Mas do lado de dentro, Clarice Albuquerque preferia observar em silêncio. Ela morava sozinha num pequeno sobrado afastado do centro, rodeada de plantas, bordados antigos e uma máquina de costura que já não usava. Tinha mãos marcadas pelo tempo e olhos que enxergavam além do verniz. Seu filho, Marcos, era um desses jovens que pareciam ter nascido para vencer. Inteligente, carismático e ambicioso, construiu um império de tecnologia aos 32 anos. Capa de revista, dono de uma empresa avaliada em bilhões, ele era a mistura improvável de gênio e bom moço. Mas, para Clarice, ainda era só o Marcão. Ela havia criado o menino sozinha, costurando à noite, limpando escritórios durante o dia e abrindo mão de tudo o que tinha por ele. Nunca aceitou morar na mansão que ele comprou. Preferia o cheiro da terra molhada e o barulho dos sinos da igreja do bairro antigo. Naquela noite, sentados à mesa da casa simples, Marcos a olhou nos olhos com aquele brilho que usava quando tinha algo grande a dizer. Mãe, eu vou me casar. Clarice soltou a xícara no pires com cuidado. Seus olhos não mostraram surpresa, mas seu coração bateu mais rápido. Casar? Já? Conheci a Lorena faz 6 meses. Ela é incrível, inteligente, elegante, uma mulher decidida. Acredito que é ela. Clarice sorriu, mas havia algo naquele "ela é incrível" que ecoou fundo. Incrível. Para quem? Ela não disse nada. Apenas olhou pela janela, onde a chuva engrossava. E ali, num instante mudo, um pressentimento nasceu. Pequeno, como uma semente. No fim de semana seguinte, Clarice foi convidada a conhecer a tal Lorena. O jantar foi marcado na cobertura de Marcos, um espaço amplo, moderno, todo em mármore e vidro. Tudo ali parecia ter sido feito para impressionar, inclusive a noiva. Lorena Vasquez apareceu com um vestido verde esmeralda colado ao corpo e um perfume que anunciava sua presença segundos antes de chegar. Era linda, mas havia algo nos seus gestos, rápidos, precisos, treinados, que soava mais ensaio do que espontaneidade. Dona Clarice, que prazer enorme, disse ela, com um sorriso branco e olhos que não sorriam. Clarice retribuiu com um aceno discreto, observando mais do que reagindo. Durante o jantar, Lorena dominava o assunto. Viagens, investimentos, futuros projetos. Falava sobre tudo, menos sobre Marcos. Não fazia perguntas. Não ouvia. Entre uma taça e outra, Clarice notou o olhar dela sobre os talheres de prata, sobre os quadros caros, sobre os vinhos importados. Era como se tudo aquilo estivesse sendo avaliado, não admirado. Depois do jantar, quando Lorena foi retocar a maquiagem, Marcos comentou, meio sem perceber: ela é muito focada e prática. Nunca perde tempo com bobagens. Clarice apenas balançou a cabeça. Mas ao sair do prédio, cruzou com uma jovem na portaria, carregando caixas com dificuldade. Era Camila, secretária de Marcos, que estava voltando do trabalho. Precisa de ajuda, minha filha? Camila sorriu, surpresa com a gentileza. Ah, muito obrigada, senhora. É raro alguém perguntar isso hoje em dia. Clarice ajudou, e as duas trocaram poucas palavras. Mas o jeito de Camila, simples, direto, grato, ficou ecoando na cabeça da mãe. Um contraste gritante com o brilho impecável de Lorena. E Clarice começou a desconfiar que talvez o filho estivesse cego por um tipo de beleza que não sobrevive ao tempo.
Na semana seguinte, Clarice tomou uma decisão silenciosa. Ela pediu a Marcos que a deixasse passar uns dias na casa dele, mas com uma condição curiosa. Queria ser apresentada a Lorena como Dona Rosa, uma nova empregada que ele teria contratado para ajudar na casa durante o período do noivado. É sério isso, mãe? Marcos riu sem entender. Me leva a sério, Marcos. Quero apenas observar. É só por uns dias. Prometo que não me meto. Relutante, ele concordou. Clarice chegou no fim da tarde com uma bolsa simples, vestindo roupas modestas e um lenço nos cabelos. Os demais funcionários da casa foram avisados de que ela era uma conhecida antiga, recomendada por confiança, e que deveria ser tratada como uma empregada temporária. No início, Lorena mal a notou. Passava por ela sem cumprimentar. Quando notava sua presença, era sempre com um pedido ríspido. Dona Rosa, por favor, limpe isso aqui. Está sujo demais. Odie, esqueceram de colocar gás no meu quarto de banho. Vê isso para mim, sim? Clarice obedecia em silêncio, mas observava cada detalhe. A forma como Lorena tratava os garçons nas festas, como não agradecia os motoristas, como nunca perguntava o nome das pessoas que a serviam. Uma tarde, enquanto limpava a sala, Clarice ouviu, sem querer, Lorena dizer ao telefone: "Eu mereço essa vida, sabe? Cansei de andar de ônibus. Se for para me casar, que seja com alguém que possa me bancar do jeito que eu gosto." Clarice congelou por um instante, com o pano ainda nas mãos, mas não disse nada. No fundo, já começava a entender com quem estava lidando. E seu instinto, antes apenas inquieto, agora começava a se transformar em certeza. Era uma manhã clara, quando tudo se rompeu por dentro. Clarice havia preparado o café da manhã com cuidado. Suco fresco, pães quentes, frutas cortadas. Colocou tudo sobre a mesa da varanda, como fazia quando Marcos era criança. Esperava, no fundo, que Lorena notasse o gesto. Mas Lorena chegou atrasada, de óculos escuros e sem olhar para ninguém. "Quem mandou colocar mamão?" "Eu detesto mamão." "Me desculpe, senhora. Posso trocar?" disse Clarice com voz baixa. "Não perguntei se pode. Faça. E da próxima vez, tente lembrar que não estamos num hotel de beira de estrada." Marcos não estava em casa naquela manhã. E Lorena, sentindo-se à vontade, não filtrava mais nada. Mais tarde, Clarice foi limpar o lavabo do andar de cima. Ao sair, sem querer, esbarrou numa bandeja de maquiagem de Lorena, que caiu no chão. Nenhum item quebrou, mas o som ecoou pelo corredor. Lorena apareceu em segundos. "Você é surda, além de lerda?" "Me desculpe, senhora." Antes que pudesse completar, Lorena pegou uma das escovas e atirou contra a parede. "Isso aqui custou mais do que sua roupa inteira, sua velha inútil." Clarice baixou os olhos, recolheu os itens do chão e limpou o local como se nada tivesse acontecido. Não disse uma palavra. Naquela noite, já em seu quarto improvisado, ela sentou-se na beirada da cama e segurou o lenço no colo. Os dedos tremiam, não de medo, mas de uma tristeza antiga, quase esquecida. A sensação de ser invisível, de ser tratada como coisa. Mas agora era diferente, porque ela sabia que estava ali por escolha, que aquela dor não era derrota, era revelação. E no fundo do peito, uma certeza ardia como brasas. Aquela mulher não merecia o coração do filho. O silêncio da noite só era quebrado pelo tic-tac do relógio. E cada tique parecia marcar o tempo de um plano que estava por vir. Se isso te revolta tanto quanto revoltou Dona Clarice, curta este vídeo e se inscreva no canal. Porque às vezes a única forma de proteger quem a gente ama é enfrentando a verdade de frente. E o que essa mãe ainda vai descobrir vai mudar completamente o rumo dessa história. Clarice não era mulher de confronto, era de observação. E agora precisava agir. No dia seguinte, enquanto arrumava a estante da sala, notou o celular de Lorena destravado sobre o sofá, tocando música. Por um descuido, Lorena deixara o aplicativo de mensagens aberto.
Clarice hesitou, mas algo no peito empurrou sua mão. Leu poucas linhas, apenas o necessário. Era uma conversa com alguém chamado D. Tá difícil segurar a máscara, escreveu Lorena. Finge, mulher. Aguenta. Você tá quase lá, respondeu a outra pessoa. E logo em seguida, não esquece de colocar aquilo no vinho dele hoje. Um empurrãozinho ajuda. O sangue de Clarice gelou. Ela tirou o próprio celular do bolso e tirou uma foto da tela. Depois, recuou discretamente para o quarto e ficou ali, sentada, respirando devagar. As peças finalmente se encaixavam, mas o que ela ainda não sabia era que o destino mandaria um reforço inesperado. No final daquela tarde, enquanto Clarice estava na cozinha lavando louça, a campainha tocou. Era Camila. Boa tarde, Dona Rosa. O Marcos esqueceu esse envelope na empresa. Trouxe pessoalmente porque era urgente. Clarice, ao abrir a porta, ficou paralisada por um segundo. Camila a reconheceu. A senhora me ajudou outro dia no prédio, disse surpresa. Clarice sorriu com simplicidade. Sou eu, mas mantenha isso entre nós, por favor. Camila, com o olhar confuso, assentiu. Enquanto aguardava Marcos, Camila ouviu, sem querer, a voz de Lorena na sala ao lado. Essa tal de Camila tem um jeito irritante de querer agradar. Sabe? Gente pobre que acha que ser boazinha resolve tudo. Se o Marcos reparar nela, eu mesma boto ela para correr. As palavras cortaram o ar como navalha. Camila, pálida, disfarçou, entregou o envelope e foi embora. Mais tarde, naquela noite, Clarice foi até o quarto de Marcos. Tirou o lenço da cabeça, olhou nos olhos do filho e disse com calma: Meu filho, chegou a hora da verdade. Eu preciso te mostrar algo. Ela entregou o celular com a foto da conversa. Marcos leu em silêncio. Quando terminou, sua expressão era de choque, seguida por uma raiva fria. Ela queria me drogar? Clarice apenas assentiu. Mas não se preocupe, completou. Não vamos gritar, vamos mostrar. E juntos, mãe e filho traçaram um plano. Não para humilhar, mas para revelar. E dessa vez, Clarice não seria mais Dona Rosa. Seria apenas ela mesma. E isso bastaria. 2 dias depois, Marcos chegou em casa mais cedo que o habitual. Estava calmo. Seria difícil manter aquela serenidade, mas ele tinha que tentar. Lorena estava na sala, deitada no sofá, folheando uma revista de decoração. Amor, pensei em fazermos um jantar só nós dois hoje. Algo simples aqui em casa. Ela ergueu os olhos, surpresa. Sorriu. Uau, você cozinhando? Isso é novo. Só confia, respondeu ele. Às 7 da noite, a mesa estava posta. Vinho tinto, luz baixa, velas acesas. Lorena se vestiu com um de seus vestidos caros e um colar chamativo. Quando se sentou, achou estranho não ver nenhum dos empregados circulando. Cadê aquela tal de Rosa? Marcos apenas sorriu. Ela tá por aí. Mas hoje... Quem vai servir sou eu! Lorena riu alto, achando que era charme. Ele serviu a taça de vinho e esperou o momento certo. Quando ela levou o copo aos lábios, Clarice entrou. Não usava mais o lenço. Estava vestida como ela mesma. Calça de alfaiataria, camisa clara, cabelos presos, elegante na simplicidade, firme no olhar. Lorena arregalou os olhos. Por um instante engasgou com o vinho. O que essa mulher está fazendo aqui? Sussurrou confusa. Marcos se levantou. Essa mulher, Lorena, é minha mãe. O silêncio caiu como uma porta sendo trancada. Como assim? Ela era um teste. Um teste para ver quem você é quando acha que ninguém está olhando. E você falhou. Clarice caminhou até a mesa, pegou o celular e colocou o áudio da conversa salvo com a foto da mensagem projetada na televisão com todos os prints capturados. Lorena tentou se justificar. Gaguejou. Mentiu. Eu só estava estressada, não quis dizer. Você quis sim, interrompeu Clarice com voz serena. E não foi só o que disse. Foi o que fez, o que ignorou, o que desprezou. Marcos, com olhos marejados, disse baixo. A mulher que eu achei que conhecia não existe.
E eu não vou me casar com uma mentira. Lorena levantou-se derrotada. Pegou a bolsa. Saiu em silêncio. Não houve gritos, nem escândalo. A verdade já havia falado por todos. A porta ainda balançava levemente quando o silêncio tomou conta da sala. Marcos sentou-se devagar, a taça de vinho ainda cheia diante dele. A cabeça baixa, como se o peso das últimas horas tivesse se fixado nos ombros. Clarice se aproximou sem pressa. Sentou-se ao lado do filho, pousando a mão sobre a dele com leveza. Eu preferia estar errada, meu filho, disse com a voz baixa, sem rancor. Mas às vezes, proteger alguém é mais doloroso do que deixá-lo cair. Marcos olhou para ela com um misto de gratidão e vergonha. Como eu não vi, mãe, como fui tão cego. Porque você tem coração, Marcos, e quem tem coração tende a acreditar. Isso não é fraqueza, é pureza. Mas agora você aprendeu. Ele assentiu. O rosto cansado, mas mais lúcido, como quem acorda depois de um sonho longo demais. A Lorena, ela não me amava. Só amava o que eu podia oferecer. Clarice apertou a mão dele. Então pare de oferecer sua fortuna e comece a mostrar o que tem de verdade aí dentro. Quem te amar assim, vai ficar. Mesmo sem nada. Marcos respirou fundo e, num gesto quase inconsciente, lembrou-se de alguém. De um sorriso tímido, de palavras sinceras, de uma gentileza sem plateia. Camila, a moça que nunca tentou chamar atenção, mas sempre esteve presente. Que não competia, não bajulava, só era. E talvez, só talvez, ela já estivesse vendo quem ele era muito antes dele mesmo saber. Marcos se levantou, caminhou até a janela. O céu da cidade piscava em 1000 luzes. Mas ali, naquele silêncio entre mãe e filho, só uma coisa fazia sentido. Era hora de recomeçar, com menos ilusões e mais verdade. Algumas pessoas usam máscaras tão bem que a gente demora a perceber quem são sem elas. Mas o tempo, esse velho artesão da verdade, sempre revela. Clarice não queria destruir ninguém. Só queria proteger o filho. E fez isso da forma mais difícil, deixando que ele visse com os próprios olhos. Porque há coisas que só o silêncio ensina, como a forma que alguém trata quem ela não precisa impressionar, como o olhar de desprezo disfarçado de sofisticação. Lorena foi embora sem entender por que perdeu. Talvez nunca entenda, porque gente assim acha que gentileza é fraqueza e que riqueza mora no tamanho da casa, não no tamanho do coração. Já Marcos aprendeu. Doeu, mas aprendeu. E passou a enxergar com mais clareza os gestos pequenos. A presença discreta de quem nunca exigiu nada, mas sempre esteve ali. E Clarice descansou. Não porque desistiu, mas porque sabia que agora o filho não andava mais cego. Ela o guiou até a beira da verdade e o deixou caminhar sozinho, porque proteger também é isso, soltar a mão, quando se sabe que o outro finalmente aprendeu a escolher com o coração. Se essa história te tocou como tocou o coração de Dona Clarice, compartilhe com alguém que precisa lembrar o valor da verdade, da gentileza e de um amor que não se compra. Curta, comente, se inscreva, porque a gente continua contando histórias reais, daquelas que fazem a gente refletir e acreditar de novo nas pessoas certas.